Bem-vindos a mais um Dualcast, esse espaço onde a gente conversa com pessoas que estão na linha de frente e tomam decisões assertivas que modificam de fato os seus negócios. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto que separa empresas resilientes e empresas que estão vulneráveis, que é a segurança jurídica. O que é que eu tenho para dizer sobre isso? Vai muito mais além do que apenas nós cumprirmos a lei, mas prever riscos. Ou seja, é tomar decisões com bases sólidas para prever problemas e resolvê-los quando eles estão na mesa. Então, se você é empreendedor, gestor ou profissional liberal, esse episódio é para você. E para essa conversa, hoje nós vamos receber um advogado empresarial, CEO e cofundador da Jucá Silva Advocacia, palestrante e escritor. Por isso, é com muita honra que eu recebo aqui hoje o Dr. João Paulo Jucá. Obrigado, Messi. É um prazer estar aqui. É um prazer poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, da nossa experiência, para um assunto que eu reputo e há 23 anos eu defendo na advocacia, que é a segurança jurídica de quem empreende no Brasil. Empreender no Brasil é muito difícil. Então, empreender às escuras, sem ter alguém que possa te orientar, te dar balizas para empreender de forma mais segura, de forma mais assertiva, é ainda mais difícil. Falando novamente, estamos aqui realmente muito honrados em recebê-lo. Um grande nome da advocacia. Sei que você vai ter muito aqui a agregar com essa conversa de hoje. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória. O que te levou a essa área da advocacia? Messi, eu comecei na advocacia em 2002. Eu era advogado empregado nessa época, mas eu já tinha essa perturbação que era ver chegar lá no escritório onde eu trabalhava na época, profissionais bem-sucedidos, empresários, respondendo a demanda, respondendo a processos que poderiam ter sido evitados. Então, isso foi o que me projetou na carreira. A minha linha de estudo foi sempre direcionada a isso. Eu fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial pensando nisso. E depois de 13 anos trabalhando como empregado, depois trabalhando como autônomo, nós fundamos, eu e minha sócia fundamos o Jucá Silva, que preza essa linha de atuação, que nós devemos prevenir, nós devemos trabalhar de forma preventiva, porque nós temos uma enormidade de riscos que podem atingir as empresas, os profissionais liberais. Então, o nosso foco de trabalho, a nossa linha de trabalho é a prevenção, é trabalhar para que o problema não surja e, se ele vier a surgir, que a gente esteja pronto para se defender. Ótimo. E aí, você, enquanto advogado empresarial, CEO, né, do seu escritório, palestrante e escritor. Então, são muitas facetas para equilibrar. Como você equilibra isso? E como é que essas facetas, elas se complementam? Eu sempre digo que faz tudo parte do mesmo fio, da mesma linha. A advocacia, o direito, me dá os casos reais, as dores do empresário, as dores do empreendedor. As palestras eu consigo levar algumas soluções, alguns insights para uma grande quantidade de pessoas, de empresários. Nos livros eu consigo colocar essa problemática e essas soluções, e como CEO eu aplico isso na gestão, no direcionamento do nosso escritório, que apesar de ainda se ouvir pouco falar, nós somos empresários do direito. Hoje o escritório tem 10 pessoas trabalhando, o escritório tem, como qualquer empresa, folha de pagamento, recolhe impostos, temos problemas com o colaborador, temos problema com o cliente. Então, é uma empresa como qualquer outra empresa. Então, essas nuances, esses ensinamentos, esses problemas que eu enfrento com outros empresários, eu também enfrento como empresário. Então, essas soluções, essas medidas eu também aplico dentro do nosso escritório. Ótimo. E aí a gente vai entrar agora no tema que a gente veio falar, que é sobre segurança jurídica para as empresas.
E eu queria que você falasse aqui para o empresário que está nos ouvindo como você definiria esse conceito e qual a importância fundamental, principalmente nos estágios iniciais de um negócio. Eu sempre faço o comparativo que segurança jurídica é o alicerce de um bom empreendimento. Não adianta eu construir uma mansão linda, muito bela, num solo arenoso. Uma hora esse empreendimento pode ruir, rachar e às vezes não há mais como salvar esse empreendimento, essa construção. E ele ainda é muito mais agravado no início, nas fases iniciais do empreendedor, porque eu sempre faço o comparativo. Se existe uma empresa já consolidada, que já tem um bom faturamento, um deslize, uma falha que produz um prejuízo de R$50 mil, por exemplo, para essa empresa maior é um arranhão. Mas para uma empresa que está começando, para o empreendedor que está nos primeiros anos do seu empreendimento, talvez seja a ruína. Então, eu vejo hoje a advocacia preventiva, para quem está começando nos primeiros estágios, que a gente sempre fala, os 5 primeiros anos são os anos mais desafiadores de qualquer empresa. É muito mais importante ainda porque ele não suporta uma autuação da receita, uma demanda trabalhista de um valor excessivo, talvez seja a ruína dessa empresa. Então, o início das atividades ainda é muito mais importante quando a gente tem esse suporte jurídico. Sim, geralmente começa a empreender naquela situação de eu preciso fazer com que a empresa fature, o empresário ele não sabe muitas vezes fazer outra coisa que não seja a sua atividade mesmo, né? A técnica da atividade. Então, existem realmente problemas da base que a gente precisa prevenir. Mas eu queria que você falasse assim, quais são os principais problemas desses empresários quando eles iniciam a sua carreira como empreendedor? Eu sempre divido em três situações que são comuns para os grandes empreendimentos, mas também para os pequenos. O que a gente vai ter de diferença é a intensidade, mas os problemas são os mesmos. A gente tem problema contratual sério, a gente tem problemas trabalhistas, a falta de um compliance trabalhistas e a questão tributária. São os 3 pontos que hoje atingem qualquer empresa. A gente vai ter só uma diferença de dimensão. Se uma empresa fatura R$10 milhões por ano, um problema tributário vai ser proporcional a isso. Mas hoje é o que atinge todas as empresas. Hoje o principal eu dividiria nessas 3 partes. São a parte contratual, a parte trabalhista e a parte da questão tributária. E dessas 3 áreas, os principais riscos que o empresário encontra nessas 3 áreas que você poderia assim, falar para a gente de maneira mais clara para quem nos está ouvindo, e é também um empresário que às vezes nem se atentou por um risco que ele nem imagina que poderia de fato ser um risco para o seu negócio. Eu vou trazer um exemplo real de um cliente a respeito de contrato. Aqueles tipos de contratos, é um modelo da internet. Não vou entrar nem no mérito se esse modelo seria bom ou ruim, mas é um modelo que com certeza não foi feito para a realidade daquele empreendedor, para a realidade daquele empresário. Às vezes o contrato é até bem feito, mas é bem feito para a realidade do outro. É diferente da realidade desse empresário. E esse cliente, com esse contrato de internet, esse contrato de situação, quis cancelar a contratação de um serviço posterior e ficou devendo uma multa de R$125 mil. Então, para uma empresa pequena, assumir uma multa de R$125 mil por uma rescisão do contrato, que se ele tivesse contratado um advogado, uma assessoria jurídica, isso tinha custado, 1%, 2% do valor desse contrato. Então, é muito desproporcional o investimento da prevenção com o risco e o prejuízo que pode advir daquela ausência de orientação jurídica correta. Isso, e aí falando em soluções, como é que uma empresa ela pode atuar de forma preventiva para mitigar esse tipo de problema? E qual o papel da advocacia consultiva nesse cenário? O que nós fazemos, o que o Jucai Silva faz quando assume a assessoria de qualquer empresa, seja de qualquer ramo de atividade, a gente costuma fazer um check-up jurídico, né?
Então, hoje, vou dar um exemplo, a questão trabalhista. Então, vamos ver como está a folha de pagamento, a questão se está respeitando os limites previstos na CLT, na consolidação da lei do trabalho. As convenções coletivas de trabalho são extremamente importantes, a gente tem que verificar se isso está sendo cumprido. A questão contratual. Normalmente você tem contratos de compra e venda, você tem contrato com o fornecedor, você tem contrato com o seu funcionário, com o seu colaborador. Então, tudo isso a gente tem que analisar. A questão tributária. Será que o regime tributário que você está naquele instante é o mais adequado para a sua empresa? Porque, assim, infelizmente, ainda hoje a gente tem uma ideia errônea e isso ainda, eu vou dizer, pelo menos 75% dos empreendimentos começam no Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele é muito bom realmente no início, quando você está faturando pouco, mas é um regime tributário que te pune. Quanto mais você fatura, mais você vai pagar de imposto, porque as alíquotas são progressivas. Então, não se tem o costume de revisar, de reanalisar essa situação para ver se o próximo ano nós vamos permanecer no Simples Nacional, nós vamos mudar de regime tributário. Então, tudo isso nós analisamos. E hoje são questões que são muito mais além de simples soluções jurídicas. É a questão de credibilidade. As empresas têm contratos sólidos, a reputação é bem melhor, certo? Essa semana mesmo um cliente me ligou dizendo que estava adquirindo uma máquina para uma clínica, uma máquina de R$250 mil. E nós fomos analisar o contrato. Eu já achei o contrato extremamente vago, sem previsão de multa, prazos de entrega sem muita definição, que poderia ser até... E quando nós fomos pesquisar alguns processos na internet, todos os processos que tinham contra essa empresa na internet eram discussões contratuais. Então, assim, a recomendação foi: não compre, procure outro fornecedor. Então, a empresa deixou de fazer um negócio de R$250 mil, provavelmente porque ela não tem uma assessoria jurídica que revise os seus contratos. Então, esses contratos viram processo e esses processos arranham a credibilidade de qualquer empresa. Então, isso também a gente tem que pensar no que, como o seu possível consumidor, como o seu possível cliente te vê também. Sim, importante. É até bom falar sobre essa questão, doutor João Paulo, pela credibilidade também, porque quando a gente está numa posição de empresa, a gente precisa passar isso para o nosso cliente também e muitas vezes para o nosso prestador de serviço para saber com quem ele também está lidando, que não é uma pessoa leiga. E aí tudo que você falou foi realmente muito claro para a gente, porque o empresário no seu dia a dia ele não tem como se ater a esses pormenores. Daí essa necessidade, né, dessa advocacia consultiva que vai fazer com que ele não tenha essa dor de cabeça mais na frente por pequenos detalhes que passam despercebidos, mas que o prejuízo é muito grande. Mas assim também, mesmo tendo uma advocacia consultiva ou não, às vezes acontece um problema que a gente não imagina, né? Então, chega o problema na mesa e aí, o que vamos fazer? Então, é abandonar a situação. Vamos falar aqui uma coisa que eu achei muito importante, que o senhor falou, foi no sentido do regime tributário, correto? Né? Que realmente, muitas às vezes, tem uma contabilidade que também não é tão legal e coloca ali aquela situação, aquele regime ou simples, ou lucro presumido, lucro real, e não fala por quê nem como. Mas, digamos que nesse caso, a gente já tenha um problema ou feita a contribuição errada em um determinado regime. Há a possibilidade de reverter isso? Sim, sempre existe essa possibilidade. Eu sempre digo assim, o problema surgiu... Primeira coisa, vamos ser transparentes. Nada de varrer para baixo do tapete. Vamos analisar a situação, entender o tamanho do problema. O empresário tem que estar ciente do tamanho do problema e definir a melhor estratégia. Então, uma questão tributária. Vamos analisar qual é o tamanho do passivo. A receita ainda não me atuou, mas é possível dimensionar qual é o tamanho desse passivo se chegar a essa autuação. Então, a gente vai decidir. A gente vai negociar, a gente vai fazer uma retificação ou a gente vai judicializar. Sempre lembrando assim, eu sempre começo da situação menos para mais gravosa. Então, descobrir o tamanho do problema,
existe possibilidade de negociar, de corrigir, então a gente vai partir para uma negociação ou para uma correção. Deixando sempre a demanda em última esfera e, se for existir essa demanda tem que ser estratégica. Não entrar com processo por entrar. Eu vou entrar com processo para ganhar tempo. Não adianta. Hoje nós temos uma taxa de Selic hoje em 15%. Será que esse dinheiro que eu deixei de corrigir, que eu deixei de fazer um parcelamento, se for a única solução hoje, vai me render 15% ao ano? Acho pouco provável que a gente consiga algum investimento que traga um rendimento de 15% ao ano. Então, assim, essa conta na receita, no dia que ela chegar, ela vai estar maior do que o seu dinheiro. Então, não é interessante. Não é interessante utilizar o processo só por utilizar. Tem que ter uma estratégia atrás disso. Você tem que definir de forma clara o que é que você pretende com a demanda. Então, o que eu sempre defendo é, vamos ser transparentes, entender o tamanho do problema, tentar uma solução fora do judiciário, porque o judiciário custa caro, é oneroso e é lento. Horroroso. E se não houver nenhuma dessas possibilidades, aí vamos definir a melhor estratégia jurídica para abordar esse problema. Então, o judiciário pelo judiciário não faz parte do meu vocabulário. Entendo. Então, é mais ou menos o que também a gente faz na vida empresarial. Quando nós temos um problema, a gente levanta os dados, estuda a possibilidade e define uma estratégia para isso. E aí, nesse caso, como o senhor falou, seria justamente ver uma estratégia que não precise tão somente do judiciário, mas que pode chegar até lá para resolver esse problema. Seria isso, mais ou menos, que eu entendi sobre a situação. É essa a situação. Vamos entender o problema, não Certo. vamos esconder o problema, não adianta botar embaixo do tapete, que uma hora ele vai chegar. Sim. Vamos definir, existe a possibilidade de uma correção administrativa desse problema, se a gente estiver trabalhando especificamente com a Receita Federal, de um parcelamento. Não existe isso. Então, vamos definir que vai ser uma atuação jurídica, então vamos definir a melhor estratégia, a que seja menos onerosa, certo? Para quê? Para que, se lá daqui a 2 anos, 3 anos, quando esse processo terminar, a gente tenha de fato uma solução para isso, e não um problema maior do que a gente tinha. Porque guardando o problema vai estar bem maior, né? Então, o importante é ter às claras a situação, né? Isso para poder tentar resolvê-lo o mais rápido possível. Excelente. Porque muitas vezes a gente coloca a mão na cabeça, pronto, acabou tudo, não tem mais jeito, e a gente tem sempre que pensar que há possibilidade e procurar bons profissionais para agir nesse cenário, né? Essa questão de sempre existe uma saída, uma solução, às vezes um pouco mais onerosa, um pouco mais gravosa e às vezes menos, depende muito do que aconteceu antes, porque é o que eu já tinha dito no começo, assim, às vezes você não consegue evitar o problema, mas às vezes você consegue estar pronto para o dia que o problema chegar. Então, tem que analisar também esse histórico que foi feito antes, para daí a gente ter uma noção melhor, mas sempre existe solução. Nada que seria de forma sem defesa, sem nenhuma medida que pudesse ser tomada. Ótimo. E nós tocamos aqui num assunto muito importante, que é contratos de internet. Muitas vezes a gente recorre a Google para resolver nossos problemas, sejam de que área for. Às vezes até uma consulta médica a gente faz pelo Google, né? Isso é bem perigoso. E eu queria que você falasse no mundo jurídico que, de fato, isso pode se tornar tão gravoso para um empresário. Pronto. Ainda vou um pouco mais além. Hoje a gente está vivendo a era do ChatGPT. Então, o ChatGPT ele tem resposta para tudo, ele tem solução para tudo. Talvez não seja mais correta, mais adequada, não porque ele erre, mas na verdade é a forma que você o questionou, o perguntou. Mas o risco está em ser distanciado da realidade do seu negócio. Porque é um contrato, seja feito pelo ChatGPT, seja baixado do Google, é um contrato que muitas vezes é um contrato bem feito, mas, por exemplo, ele não é da realidade do seu negócio. Ele foi feito pensando no negócio do seu concorrente, que não necessariamente é igual ao seu. Então, assim, já tive lá no escritório situações de clientes que prestaram o serviço, então meus clientes prestaram o serviço e no meio da prestação do serviço houve uma rescisão e não tinha cláusula de se haveria ou não devolução de valores, como era essa rescisão, se existia multa na rescisão.
E o cliente veio me procurar depois desse momento. Esse contrato era um contrato genérico e eu disse, olha, para você não ter um problema maior, porque que ia desgastar a imagem da clínica dele, era uma clínica médica, é melhor você devolver o dinheiro dessa pessoa, porque o contrato que você utilizou com ela não tinha previsão para nada. Ela começou um tratamento, no meio do tratamento ela disse, não estou sentindo os efeitos desejados, eu quero meu dinheiro de volta. Então não tinha nenhuma previsão, era um contrato genérico que ele tinha recebido num grupo de WhatsApp de um colega médico dele. Então, ele utilizou, achava que estava tudo bem, meu colega utiliza, não teve nenhum problema, e ele teve um prejuízo significativo, porque além de devolver o dinheiro para essa paciente, ele tinha adquirido uma série de insumos que ele não podia utilizar em outros pacientes. Entendo. E a gente sabe que a base legal para contratos, ela existe. Né? Existe. Mas, como você falou aqui pra gente, tudo tem que ser personalizado de acordo com o serviço, o que o empresário ou as partes precisam, não é isso? E o que é que um contrato bem feito precisa ter para que ele seja, digamos assim, traga o máximo de segurança possível para os contratantes? Eu sempre destaco as situações. Ele tem que ter muito claro qual é o objeto. Se é uma prestação de serviço, que ela seja a mais detalhada possível. Eu vou pegar o exemplo da advocacia. Tem contratos que eu faço que fica lá estipulado que eu só vou atuar até a sentença do juiz de primeiro grau. Se houver recurso, a gente vai sentar e vai fazer um novo contrato, mas isso tem que estar muito bem estabelecido. A gente tem que ter previsão de multas, juros e correção se houver atraso, as possibilidades de rescisão, se existe essa possibilidade de rescindir o contrato, e deixar claro quais são as obrigações do contratante e do contratado. Se tiver esses 5 pontos no contrato, já é um contrato, eu vou dizer assim, 85% das vezes melhor do que aqueles que a gente acha na internet. Óbvio que vai ter uma ou outra nuance, que é uma nuance do negócio, propriamente dito. A minha prestação de serviço é com serviço de arquitetura, então vai ter nuances que só tem na área da arquitetura, na área da medicina, na área de vendas. Mas, em regra, se tiver esses 5 pontos que eu passei, já é um contrato muito bom e um contrato que vai te trazer a possibilidade, que eu sempre digo assim, o contrato ele é feito para não ser usado. Mas se houver necessidade, ele tem que ser execuível. Tem que chegar na justiça e tem que dizer, olha, aconteceu isso, a multa rescisória é essa, eu tenho direito a isso, isso e aquilo. Ter clareza, tem né? que ter clareza. Uhum. O problema é que não existe isso nesses contratos que a gente acha na internet ou que a gente pede para o ChatGPT fazer, Entendo. porque eles não têm os detalhes do seu negócio, as nuances que precisam constar nesses instrumentos. Já deu para perceber aqui na nossa conversa que a sua atuação ela vai para diversas áreas, não só como CEO, já que você falou aqui para a gente que vive o empreendedorismo dentro do escritório, mas enquanto advogado empresarial, você atua com diversas empresas de diversos ramos. E aí agora eu quero falar sobre os livros, porque eu falei aqui para vocês que Dr. João Paulo também é escritor, e eu ganhei aqui, ó, gente, 3 livros que com certeza vou ler. Já cheguei para falar para vocês aqui que eu também sou advogada e vai ser um prazer estudar um pouco mais sobre esses assuntos aqui. Muito obrigada, doutor João Paulo. E aí, vamos falar agora sobre esse seu último livro. Já que você atua em diversas áreas, eu queria entender um pouco sobre esse último livro aqui, porque é uma área muito específica, né? Ele fala sobre o direito contributivo do médico. O que é que te levou a fazer um livro sobre esse tema? Bom, a área do direito médico é uma área de paixão que eu trabalho desde 2007. E foi a área que me aprofundou ainda mais trabalhar com a área empresarial, porque desde 2007 comecei a trabalhar para clínicas médicas, laboratórios, hospitais. Então, eu convivo muito com médicos e era uma dor muito comum que eu encontrava com eles, analisando documentos. A maioria das vezes eles não têm nenhum conhecimento, que acabam recolhendo contribuições previdenciárias acima do teto do INSS. Só para a gente entender, o INSS ele estabelece um teto.
Ele diz, hoje, no ano de 2025, o teto do INSS R$ 8.157. Não existe nenhum benefício previdenciário que supere esse valor. Uma aposentadoria, um afastamento por doença, uma pensão por morte, ela está limitada a R$ 8.157. Mas do mesmo jeito que ele limita, para dizer, eu só vou te pagar esse tanto, ele também criou outro limite, dizer, você só precisa pagar até R$ 8.157. Só que o médico, normalmente ele tem muitos vínculos. Ele trabalha na clínica dele, ele tem um plantão em hospital do município, às vezes tem um PSF. A questão dos planos de saúde, ele acaba recebendo de diversas fontes que, somadas, acabam ultrapassando esses R$ 8.157. Então, literalmente, ele está jogando dinheiro fora. Essas fontes somadas deu R$ 12 mil, um exemplo. Ele jogou aproximadamente R$ 4 mil no lixo, porque ele nunca vai ter nenhum benefício desse valor que ultrapassou R$ 8.157. Então, eu encontro isso ainda com a frequência muito grande. O médico, primeiro, ele não tem tempo para isso, e a segunda ponto, ele não tem o conhecimento. Então, a razão desse livro, de escrever esse livro, foi fazer um manual para o médico, tanto é que o livro foi escrito com uma linguagem que o médico consiga entender. Eu tirei o juridiquês do livro, ele não foi escrito para outro colega advogado, ele não foi escrito para os acadêmicos de direito, ele foi escrito para o médico. O livro é destinado para médicos mesmo. Então, esse é o público-alvo desse livro, e aqui é algo também que a gente sempre fala. A gente criou esse podcast para que a gente pudesse falar para o profissional da saúde sobre empreendedorismo, porque muitos deles não se entendem como empreendedores, apenas como profissional da saúde naquela área específica. Então, esse ponto que traz para a gente aqui, de que ele não entende sobre o que pode ser que ele esteja pagando a mais ou a menos, ou qualquer outro tipo de problema no que diz respeito à gestão, faz com que ele perca dinheiro, né? Pague a mais ou deixe de ganhar. E qual a dor que eu conseguiria falar para o nosso ouvinte aqui, que resolveria ele lendo esse livro? Entendemos aqui que existe um problema real. E como que o médico, que é o público para este livro, poderia resolver esse problema? Bom, o manual, esse livro foi escrito para que ele consiga pelo menos entender e trazer esse entendimento para a realidade dele, para ele pelo menos imaginar que assim, eu posso estar pagando contribuições previdenciárias acima do teto, eu posso ter direito à restituição, porque esses valores, se não forem pleiteados, se não forem solicitados a restituição para a Receita Federal, a Receita nunca vai mandar uma cartinha dizendo que ele tem dinheiro a receber. A Receita vai receber o dinheiro e vai colocar nos cofres públicos e está tudo bem. Então, esse livro é para demonstrar para eles, eu trago inúmeras situações que aconteceram com clientes lá do nosso escritório, são situações reais, que com certeza os médicos, lendo essa situação, eles vão se encaixar em uma dessas situações que estão descritas aí no livro, para entender, opa, eu acho que eu tenho esse mesmo problema desse médico que foi citado aqui no livro. Então a intenção é trazer esse conhecimento para o médico, para que ele possa, ao menos, entender qual é a situação que ele vive e daí procurar algum profissional especializado que possa restituir esses valores para ele, evitar que essa restituição, que essa contribuição acima do teto volte a ocorrer no futuro. Então, é essa a intenção do livro, é trazer esse conhecimento para o médico enxergar que aquela situação que ele vive, que é uma situação extremamente comum, pode ser resolvida e pode ser que ele não mais permita que isso ocorra no futuro. Excelente. Então, existe uma solução para a vida financeira e jurídica do médico, e ela está aqui nesse livro, ó. Então, Direito Contributivo do Médico, de Dr. João Paulo Jucá. Não deixem de ler esse livro, porque aqui contém ouro, gente. E por falar nisso, eu queria que você finalizasse com um conselho de ouro para os empresários que aqui nos assistem. O que é que eles deveriam fazer para dormir com mais tranquilidade, para tornar a sua vida um pouco mais tranquila no que diz respeito a riscos jurídicos no seu negócio?
Eu vou trazer um dado bem significativo, que é uma pesquisa que foi coordenada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, o Serasa e a Receita Federal. E a conclusão foi que a cada R$ 1 investido em assessoria jurídica preventiva, as empresas geram até R$ 20 de resultados. Então, a gente está falando de um ROI, de um retorno sobre o investimento de 1.900%. Poucos investimentos têm um ROI tão alto. Então, o que eu sempre defendo é assim, o empresário, o empreendedor, ele tem que se preocupar com aquilo que ele tem a expertise. Eu trabalho com o ramo de medicina, então você vai se preocupar com a medicina. Eu trabalho com comércio, então você vai se preocupar com o comércio. E essas situações, as questões jurídicas, você tem que ter um braço, você tem que ter um suporte, um apoio, porque a gestão jurídica da sua empresa é tão importante quanto as vendas, o marketing, a gestão contábil, a gestão financeira. O grande problema é que hoje ainda o advogado é visto como o bombeiro, aquele que só é chamado quando a lona do circo já pegou fogo, a casa está em ruína. Então, se eu puder deixar um conselho, se eu puder deixar algo que possa, assim, estruture o crescimento do seu negócio com um apoio jurídico. Pior do que não crescer é crescer errado. Verdade. E eu tenho certeza que isso vai levar o nosso ouvinte aqui a querer saber um pouco mais sobre o Dr. João Paulo. E eu queria que você falasse aqui para a gente onde as pessoas podem te encontrar em redes sociais, como ter acesso a seus livros e principalmente esse aqui, que é o Direito Contributivo do Médico. Fala aí um pouquinho para a gente como que o nosso ouvinte pode te encontrar. Bom, o livro ele pode encontrar pela internet, direto no meu Instagram, é João P. Jucá Advogado. Tá lá nas redes sociais, tem algumas referências ao livro, algumas passagens, algumas entrevistas sobre o livro. E no Instagram do nosso escritório, o Jucá e Silva Advocacia, que a gente está sempre trazendo informações, sempre conteúdos, dicas para que os empresários, os empreendedores possam conduzir de forma melhor o seu negócio. Maravilha. E nossa conversa aqui hoje foi riquíssima. Então, nós entendemos de fato que uma advocacia consultiva ela não é custo, ela é um investimento, não é isso mesmo, doutor João Paulo? Isso. A advocacia preventiva é investimento. Não tenho dúvidas disso. Depois de mais de 2 décadas de advocacia, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Todas as empresas que nós atuamos, que nós prestamos assessoria, o valor que é investido versus o retorno, a gente está falando em investimento em centavo e retorno em real. Sim, sim. E entendemos também aqui que passa pela prevenção de risco, mapeamento de problemas e tomar as melhores decisões com uma base sólida, gente. Então, assim, esse conteúdo aqui que a gente está trazendo para vocês hoje é extremamente rico e muito interessante. Se vocês gostaram desse conteúdo e querem que outras pessoas ouçam, compartilhe esse vídeo para quem vai fazer sentido esse assunto. E eu quero agradecer essa contribuição de Dr. João Paulo Jucá, aqui conosco hoje. Foi um prazer te receber, falar um pouquinho mais sobre esse tema que a gente ouve falar de uma maneira muito superficial e muitas vezes acha que não é tão importante, mas que previne muita dor de cabeça e muitos problemas que a gente pode ter no futuro. Muito obrigada, doutor João Paulo, por esse momento aqui hoje. Eu que agradeço, Mércia. Prazer estar aqui em Petrolina, prazer participar do seu podcast, poder compartilhar um pouco desse conhecimento com um público tão importante, que são os empreendedores, os empresários, e fica à disposição. Pode mandar um direct para mim, quer falar comigo, alguma dúvida, eu vou estar sempre à disposição para, no que eu puder, esclarecer e orientar.
Muito obrigada. E quem quer saber mais sobre o assunto, fala aqui. O que mais vocês gostariam de saber? Se querem mais algum momento com o Dr. João Paulo, que a gente vai procurá-lo, traz para Petrolina e quem sabe a gente não marca um evento aqui para os profissionais liberais para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. Vamos amadurecer essa ideia, mas da minha parte já está aceito o convite de participar de um evento aqui em Petrolina. Ótimo, vamos estruturar isso e vamos trazer em breve aqui para a cidade muitas novidades. Gente, é isso. Muito obrigada por hoje e até a próxima.